Ô professor, na aula da semana passada, você chegou a comentar sobre as proteínas e falou que a função enzimática era mais importante. Você poderia me dar uma prévia do que torna isso tão importante? Opa, claro que sim. Te adianto uma coisa. Lembre que as enzimas, elas são catalisadores biológicos. Elas aceleram reações químicas à medida em que elas diminuem a energia de ativação delas. Ei, se você quer saber mais sobre isso, eu me chamo Ruben, sou professor de Biologia do canal Biologia do Bem e te intimo. Bora estudar comigo? E assim, nós damos início à aula 7 do módulo de Bioquímica aqui do canal. Essa aula, na verdade, é uma continuação da aula sobre proteínas. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar no card, deixa para assistir depois, ou então assiste a de proteínas, a aula 6, antes dessa aula 7. Porque eu já vou falar de uma função proteica. Então, a gente estudou as proteínas, do que elas são formadas, e agora vamos aumentar o item que mais aparece nas provas relacionados à função das proteínas. Beleza? Se você já se interessa pelo conteúdo, se acha que vai te ajudar ou ajuda você nos seus resumos, o quadro organizado, compartilha com seus colegas, assim você ajuda o canal a crescer e também ajuda os colegas com esse conhecimento de forma gratuita aí no YouTube. Beleza? Vamos seguindo então, aula 7. Nossa temática é uma função das proteínas, as enzimas, a função enzimática. Então vamos comigo. As enzimas, elas são proteínas em sua maioria. Claro que eu tenho exceções, e uma das exceções é a ribosima, que na verdade é um RNA, então uma outra molécula orgânica, portanto. Mas de forma geral elas são proteínas. Só não assinale em questões aquela tipo, todas, sem exceção. A biologia sempre pega peças nesse sentido, então fica ligado, fica ligada. Vem comigo. Eles são catalisadores biológicos, então as enzimas são catalisadores biológicos. E o que significa ser um catalisador? Significa que ele é um elemento que, adicionado a uma reação química, ela diminui a energia de ativação dessa reação, aumentando a velocidade e por muitas vezes tornando-se inclusive instantâneo. Em frações de milésimos de segundo eu tenho a resolução do problema ou a elaboração dessa reação química. Então, uma reação química que pode levar dias, horas, meses para acontecer ou anos, pode se tornar instantânea. E é assim que acontece no nosso organismo em diversos exemplos. Como, por exemplo, uma enzima da saliva, a pitialina, uma enzima do estômago, principalmente a pepsina. Então são enzimas que são ativadas devido a alguns elementos importantes como pH e temperatura e que favorecem as reações químicas. Essas variações de pH e temperatura e como elas influenciam a dinâmica das enzimas estão colocadas no final do quadro aqui no final da aula. Vale a pena você assistir até o final, portanto. Beleza? Fica ligado. Não vai ser uma aula muito longa, não. Beleza? Só um parênteses. Você notou que eu demorei um pouquinho para entrar na gravação, alguns segundinhos? Isso basta para você parar o vídeo e desenhar o quadro no seu caderno como um mapa mental e à medida que a gente for conversando, você vai acrescentando informações. Beleza? Não é à toa que eu deixei aquele período inicial. Volta, trava o vídeo, copia o quadro e daí continua. Beleza? Essa era a minha dica. Seguindo comigo, vamos lá. Então ele adicionou o catalisador na reação química, diminuiu a energia de ativação e acelerou a velocidade. A energia de ativação é um conceito químico que vocês escutam nas aulas de química, em que uma reação química ela precisa de uma certa energia para acontecer. Então eu monto um gráfico para vocês perceberem a importância do catalisador biológico, em que eu tenho a energia, em que eu tenho a reação química, a taxa da reação química, o processo dessa reação química acontecendo. Note que a energia sem a enzima, a energia necessária para a ativação dessa reação é muito maior. E com a enzima adicionada, esse catalisador biológico, a energia de ativação é reduzida. Diminui muito a energia de ativação, favorecendo então o acontecimento, a formação dos produtos dessa reação química. Percebe que bacana? Então acelera demais, com isso ganha tempo. Uma reação que era anos podia ser até instantânea, dependendo do caso.
Um detalhe que eu quero relembrar com você da aula 6, por isso a importância de você ter assistido a aula de proteínas. Você tem que a função depende da estrutura tridimensional. Como a maioria das enzimas são proteínas e as proteínas adquirem função de acordo com seu formato tridimensional, com as enzimas não é diferente, é um tipo de proteína. Percebe que a importância tridimensional é importante? E que qualquer mudança que exista nessa estrutura pode inviabilizar a função dessa proteína enzimática. Beleza? Guarda essa informação. E quando acontece esse fato de mudanças de conformação tridimensional, pode ocorrer um fenômeno chamado de desnaturação proteica, que é um dos assuntos na sequência que a gente vai falar ainda nessa aula. Mas vem comigo, seguindo aqui. Guarde a seguinte informação. As enzimas são altamente específicas ao seu substrato. Ela só vai agir de acordo com aquele substrato. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma lactase, é uma enzima que quebra lactose, que é o açúcar do leite, é o carboidrato principal do leite. Ela só vai agir nesse substrato. Perceba que a lactase seria a enzima e a lactose seria o seu substrato. Então tem um encaixe perfeito entre os dois, fazendo com que se liguem e a reação aconteça. Por isso, até mesmo ela recebe o nome de conhecido como chave-fechadura. É uma interação chave-fechadura, em que cada enzima especifica somente o seu substrato. Mas aqui cabe um parênteses. Você que está precisando de uma aula um pouquinho mais aprofundada, preste atenção aqui, ó, e bem atual. A gente tem chamado, a ciência tem chamado esse encontro entre enzima e substrato de teoria do encaixe induzido. Mas, professor, isso altera o fato de ser chave-fechadura e ser específica seu substrato? Não altera. Só que perceba junto comigo, quando elas se ligam, a ciência descobriu, os cientistas descobriram, que há uma pequena mudança na conformação. Vou repetir, quando há o contato da enzima com seu substrato, acaba ocorrendo uma mini mudança conformacional. Como se estivesse sinalizando para os demais substratos que possam querer se ligar àquela enzima, que aquela enzima está sendo utilizada naquele momento. Ela não está disponível. Continua sendo específico, mas tem uma pequena mudança conformacional pós-interação entre enzima e substrato. Então fica ligada na teoria do encaixe induzido, que não exclui, não joga fora a ideia do chave-fechadura. Seria um complemento. Beleza? E lembre de uma coisa, assim como está assinalado no laranjado aqui no quadro, e que aonde o substrato se liga dentro da enzima, a gente chama de sítio ativo da enzima. E a enzima tem um sítio ativo que pode ser completo com o seu substrato. A partir daí ela não vai se ligar com nenhuma outra até que aquela reação termine. Porém, note mais uma coisa e assinale essa informação com caneta diferente no seu caderno porque é importante. É bizu do menininho e fica ligado. As enzimas não são consumidas na reação. Ou seja, ao final do processo catalítico que ela promoveu naquela reação, ela pode ser reutilizada novamente. O sítio ativo fica pronto para se ligar com um novo substrato. Então, vale a pena guardar essa informação. É como se a enzima fosse reutilizável, reciclável. Não sei qual seria o termo ideal a ser encaixado aí, mas acho que você entendeu o princípio fundamental da biologia. Se ligou? Ótimo! Vem comigo aqui. Seguindo aquela ideia que eu falei para você, em que a estrutura tridimensional da proteína é fundamental para a sua função, alguns fatores podem alterar essa conformação tridimensional, fazendo com que a enzima, que é uma proteína enzimática, tenha uma perda de função. Ela perde a estrutura tridimensional, perdendo por consequência a sua função. Que fatores são esses, professor? Você poderia escrever para nós? É claro que posso. Vem com o menininho aqui, ó. Vem comigo. Quais são os principais fatores? pH, potencial hidrogeniônico, temperatura e o substrato. Perceba, pH, temperatura e substrato. E dependendo do fator que está envolvido, pode acontecer uma desnaturação proteica.
ela perde a estrutura tridimensional e muitas vezes, na biologia não dá para generalizar, mas muitas vezes esse fenômeno de desnaturação é irreversível, muitas vezes, mas não dá para generalizar. O que acontece? Quebra das ligações entre os constituintes, entre os aminoácidos, favorecendo uma desestabilização da estrutura em alfa-hélice. Aula de proteínas. Não sabe o que eu estou falando? Volta e assiste a aula 6, que é a aula relacionada às proteínas. Assim como desestrutura as ligações em beta preguiada, em folha beta preguiada. Ela perde a estrutura tridimensional, perdendo também a sua função. Legal? Percebeu? Anota essas informações. Se fez sentido para você, compartilha com os colegas, deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal, faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e para os seus colegas que também buscam, têm o mesmo perfil de busca. Mostra o vídeo para eles. Beleza? Se você quer me marcar nos seus stories, pega o arroba do Instagram, põe o hashtag Biologia do Bem. Assim a gente se conhece melhor e vai trocando ideias. Beleza? Vem comigo. Seguindo então para esses fatores. Vamos destrinchar e ver como é que aparece isso na prova? Vamos, olha aqui, ó. Temperatura é o primeiro deles. Está aqui, vim para cá. Eu tenho um gráfico de velocidade da reação pela temperatura. Perceba que a temperatura está aumentando e a velocidade também, mas porém até certo ponto somente. Chega um local, o ápice desse gráfico, em que eu tenho a velocidade máxima, que seria a temperatura ótima de funcionamento da enzima. Então pode aparecer assim na prova para você. No exato ponto amarelinho do gráfico, eu tenho a taxa máxima da função enzimática. Sim, é exatamente isso que acontece. Só que se eu continuar esquentando, aumentando a temperatura, ocorre o que eu disse, a desnaturação enzimática, a quebra das estruturas em alfa-hélice e em folha beta preguiada. E aí, professor, o que rola isso? Acaba a reação. Acaba a reação e a proteína foi desnaturada. Por que o gráfico cai? Porque acabou a reação, a enzima foi destruída pela alta da temperatura. Lindo isso? É bem assim que cai na prova, anota esse detalhe. O segundo elemento, o segundo fator que influencia a função enzimática é o pH, o potencial hidrogeniônico. Lembra que o pH é uma escala de 1 a 14, o 7 é neutro, abaixo de 7 eu tenho uma acidez, e do 7 até o 14 eu tenho uma basicidade. E cada enzima é específica à sua temperatura e ao seu pH ótimo de funcionamento. Se eu tenho variações de pH ou variações de temperatura, pode ocorrer o fenômeno da desnaturação. A temperatura a gente já estudou. Vamos ao pH? Vamos, vem aqui, ó. À medida em que eu estou variando o pH, eu tenho um aumento da velocidade da reação. Porém, no pH 2, por exemplo, nesse detalhe que eu coloquei, é um exemplo fictício, podia ser qualquer outra, acontece que a velocidade da reação é máxima, ou seja, a enzima está no seu pleno funcionamento, está a todo vapor. Mas se eu continuar aumentando o pH, por exemplo, ela passa a ser um pH mais pro neutro, mais pro básico, e isso não é bom para essa enzima fictícia que eu coloquei no gráfico. Então ela passa a ser desnaturada, ela perde a sua estrutura tridimensional e, por consequência, a sua função. Ótimo! Entendeu temperatura e pH? Em ambos os casos pode ocorrer desnaturação. Anotou isso? Agora preste atenção no substrato. O último fator que vamos colocar aqui. No substrato é um pouquinho diferente. Por quê? Lembra que a enzima é específica ao seu substrato? Lindo isso? Guardou? Então vem comigo. À medida que eu estou aumentando a concentração de substrato, a velocidade da reação também está aumentando. Mas porém, assim como os outros gráficos, somente até certo limite. Chega um ponto em que a velocidade é máxima, ou seja, todos os sítios ativos das enzimas presentes estão ocupados pelo seu respectivo substrato. Não adianta eu ceder mais substrato, porque a taxa, a velocidade da reação não aumenta, ela continua constante. Mas professor, nesse caso, o aumento do substrato não vai seguir o padrão dos outros dois gráficos e desnaturar a enzima? É uma boa pergunta, mas eu te respondo que não vai desnaturar.
Entenda que a enzima foi feita para se relacionar com o seu substrato, percebe? Então o substrato não pode ser tóxico para ela. Não, só não consegue aumentar a velocidade. Todos os sítios ativos estão utilizados? Sim. Isso é taxa máxima da reação? Sim. Mas se aumentar o substrato, vai destruir a enzima? Não, ela só vai continuar com a mesma velocidade, ela não consegue aumentar mais. Ela não consegue disponibilizar mais sítios ativos. Então ela mantém a taxa constante na velocidade máxima. Percebeu como ela não é tóxica? Cuidado com essa pegadinha, o vestiba vai te dar uma rasteira, o concurso vai te dar uma rasteira, o teste seletivo, a prova da escola, eu não sei qual você está se preparando. Deixa nos comentários, inclusive. Professor, eu estou estudando para uma prova da minha graduação. No início do semestre pode te ajudar. A aula é nível médio, mas sim, tem pinceladas de ensino superior, um raciocínio bacana. Deixa nos comentários aqui, vamos trocar essa ideia. E assim eu complemento os fatores importantes para o desenvolvimento da atividade enzimática. E assim eu dou por encerrada essa aula 7 aqui do canal relacionada às enzimas. Se te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim a notificação de novos vídeos chegará a você. Toda semana eu tenho postado novos vídeos, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilhe com os colegas também, porque vai ajudá-los também. E assim você apoia o projeto a ele crescer cada vez mais. Beleza? Pega o arroba do Instagram que me marca em seus stories com o hashtag Biologia do Bem. Assim a gente se conhece melhor. Fechou? Obrigado pela participação e tchau, tchau. Até a próxima.